falando sobre como vocês usam shounen errado. Danael Fernandes. Primeira vez que eu tô vendo aqui o vídeo dele, tá? Vídeo patrocinado. Então, vamos ver qual é da Pio. YouTube, vamos falar sobre uma mania da comunidade de anime que me irrita pra cacete. Não é nem mania, é quase como um erro que já tá tão intrínseco pra gente que só continuamos cometendo, mas eu acho que... É o mesmo erro que botar a palavra Pokémon no plural, né? Falar Pokémon. Isso é um erro imperdoável, tá? Todo mundo sabe que Pokémon é o diminutivo para Pocket Monsters, né? Monstrinhos de bolsa. E o pessoal insiste em falar Pokémon no plural, tá? Uma vez, inclusive, eu fiz uma redação lá nos meus 13, 14 anos. E nessa redação eu coloquei Pokémon no singular numa frase que estava no plural. Minha professora, ela veio me corrigir e falar: você está errado, você botou Pokémon ao invés de Pokémons. E aí eu tive que explicar para ela todo esse conceito. Ela não quis entender e tirou meu ponto humildemente, inclusive. Então, temos que tomar cuidado com esse tipo de erro, tá? É um erro muito complicado que pode comprometer a sociedade brasileira. Cometer esse erro desvaloriza grande parte dos animes que você consome, mas vamos lá. Tá vendo como é importante falar disso? Esse é um assunto que voltou à tona recentemente por causa de Chainsaw Man. Ele ainda tá saindo, então ele ainda tá relevante. Chainsaw Man, que o mangá é shounen, porque é muito divertido, dá risada e tal. E o anime é seinen, tá? Porque o anime, ele é muito triste, dramático e tudo mais. Peguei essa pio com meu mano Piscina. Então as pessoas ainda estão falando sobre ele. Em particular, as pessoas estão falando sobre como ele é diferente de todos os outros shonens. Chainsaw Man é um bagulho único. Não é nenhuma desconstrução. É quase como se ele não pertencesse ao mesmo gênero que, tipo, Bleach, Naruto, Dragon Ball e essas coisas. Caramba, por que será, né? Como vocês devem saber, as revistas de mangá no Japão são divididas por público-alvo e faixa etária. Então uma revista shonen é pra shonens, ou no caso shonen, que significa literalmente garoto em japonês. Ah, tá. Se ele não traduz pra garoto, ia ficar louco. Se ele fala, uma revista shounen é pra shounen, eu ia desmaiar aqui agora. Shoujo significa garota, são mangás pra garotas. No caso desses dois, pra crianças, pré-adolescentes e adolescentes, mais ou menos nessa faixa etária. E também temos seinen, pra homens maiores de idade. E as revistas seinen, inclusive, se a gente for olhar a capa, sempre tem mulher seminua, justamente pra poder atrair os mais safadinhos, né? É bem comum, inclusive. E josei, pra mulheres maiores de idade. Seinen significando jovem, Ó, já citou Berserker, mano. Esse vídeo aqui é puro piscina. de acordo com a Wikipédia, e josei significando mulher, de acordo com a língua japonesa. E esses termos servem basicamente pra isso, pra definir o público-alvo de alguma obra. O problema é que o ocidente é idiota. O termo shonen virou uma espécie de caixa onde... Ou seja, ele está dizendo que o Japão acha que garotas não podem ler shounen e garotos não podem ler shoujo. É isso? O Japão, cara, é um país, sabe? você coloca Temos que conversar sobre o Japão. vários mangás com temáticas similares Aqueles caras, né, que já saem puxando, assim, pra dar aquela lacrada. e que são lançados em revistas shonen. Então, basicamente, os mangás que lembram a fórmula de, vamos dizer, Dragon Ball, recebem agora o, entre aspas, apelido de shonen. Mais precisamente, Battle Shonen. Mas, geralmente, pessoas pulam a parte do Battle. São aqueles mangás que se focam muito em combate, e segue toda uma fórmula, e a narrativa vai escalando cada vez mais, e os personagens ficando cada vez mais fortes pra lutar contra inimigos cada vez mais poderosos. É a jornada do herói, né? Vocês sabem qual é a vibe. E eu uso esse termo bastante pra falar desse gênero de mangá. Geralmente, quando eu falo shonen nos meus vídeos, eu tô falando disso, Battle Shonen. O problema, como vocês devem ter concluído, é que agora existe dois termos que significam coisas bem diferentes, uma faixa etária e um subgênero. Os dois se chamam shonen, pelo menos pra gente aqui no ocidente. E isso confundiu as pessoas no nível de que É por isso que o ocidente tá sempre errado, cara. É por isso que eu sou contra o ocidente. agora muita gente coloca... Vai lá morar, então, na Arábia Saudita, Mid. Não, eu não vou. Pô, mas vamos ser sinceros? Esse cara aqui tá dando palestra ou tá ameaçando o pessoal? Porque olha essa arma aqui, meu irmão. Caralho. sai em revista shonen na mesma caixinha que Dragon Ball. Acho Que isso, velho? Fiquei até A assustado. grande exceção que eu vejo pra isso é tipo mangá de esporte, sendo que eles são um pouquinho mais parecidos com Battle Shonen do que muitos mangás que as pessoas falam que são shonen dentro do gênero shonen, mas enfim, não importa. E eu também já vi ser Tá manjando? Sempre, mano. Homem que é homem sempre manja, velho. A gente tem que ter esse fim comparativo. criado o problema das pessoas limitarem esses tipos de mangá a apenas um gênero. Shonen é mangá de porradinha, shoujo é mangá de romance, josei é mangá de drama e seinen é mangá de porradinha só que com peitos e sangue. Gente, isso Não. Seinen não é isso, não. Seinen é mangá de porradinha com reflexão. Aí sim. não é legal. Parem de fazer isso. Papai fica decepcionado com vocês. Esses termos
seinen é mangá de macho, vamos ser sinceros. Todos são usados apenas para definir em que revista tal mangá vai, mas o conteúdo da narrativa depende de seu escritor. Falar que seinen é coisa como Berserk e Vagabond e Vinland Saga e tudo mais, e será A tríade, né? Ele citou a santíssima trindade dos seinen, isso foi foda agora. apenas isso, ignora o fato de que, por exemplo, Kaguya-sama é um seinen também. Foi vendido em uma revista seinen. E com isso nós voltamos pra Chainsaw Man. Uau, ele é tão diferente de outros mangás shonen. Ele é uma coisa tão única. É estranho que isso está no mesmo gênero que Dragon Ball. Ele não tá no mesmo gênero de Dragon Ball, ele só foi vendido na mesma revista, só isso. E obviamente não é a primeira vez que eu vejo essa reação das pessoas, e vou dizer até que isso era muito comum antigamente. Shingeki no Kyojin é outro mangá que foi lançado numa revista shonen. E é outro mangá que eu vejo as pessoas colocando em lista de shonen, colocando na mesma caixa que Naruto, por exemplo. E dizendo, isso daqui é muito mais complexo e mais interessante. Uau, Eu prefiro Naruto do que Shingeki. Shingeki é totalmente outra Porque a complexidade de Shingeki é ofensiva, a simplicidade de Naruto não é não. vibe. Uau. Attack on Titan é outro gênero, feito pra outras pessoas, mas vendido no mesmo tipo de revista. Só isso. Ter lutas não faz duas histórias serem similares. Eu vou dizer que eu pessoalmente acho que deveria ter sido vendido numa revista seinen, não por causa de sua violência, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas por causa de seus temas talvez sejam um pouco pesados demais. Na verdade, eu acho que todo mangá que tem violência explícita e temas complexos deveriam ser vendidos em revista seinen. Inclusive Chainsaw Man. Porque eu acho que, sei lá, cara, um garoto de 12 anos não deveria estar tendo contato com gore explícito na tela, tá ligado? Sei lá, é minha opinião, eu posso estar sendo um militar da reserva de 72 anos, eleitor do mito conservador aqui, mas eu acho que adolescente, pré-adolescente e criança, principalmente, não deveria estar vendo gente morta na tela com sangue jorrando, braço pra lá, cabeça pra cá, entendeu? Eu acho isso meio over. Assim, mas é minha opinião também, né? Para uma revista shonen, pesados e complexos no caso, só que isso também não importa tanto assim. O que me leva a Death Note, na verdade. E é Death Note, outro mangá que eu já vi sendo colocado muitas vezes nessa mesma caixa, mas sob um contexto um pouco diferente de isso está sendo lançado em uma revista shonen? Uau, é tão pesado e dark, uau! Gente, então, um tempinho atrás nós tivemos toda aquela controvérsia quando alguma emissora de TV aberta do Brasil, que eu não vou lembrar o nome, me desculpem, Mentira, tu lembra assim, tu não quer citar. culpou Tá com medo de processo. Death Note por fazer com que crianças fiquem violentas ou sei lá. E a grande questão é que Death Note não é vendido no Brasil como alguma coisa pra criança. A faixa etária da Netflix é mais 18. Ou seja, no Brasil, Death Note é vendido como seinen, né? Assim, entrando nos parâmetros de comercialização com a questão da atribuição de idade, no Brasil o Death Note é vendido como um seinen. Se é pra mais 16, mais 18, então é seinen. Caralho, hein? Olha o plot twist! Piscine sempre teve certo, mano. E a gente julgando o cara. Profundamente discordo que deveria ser mais 18. Death Note é levinho, pô, é uma história da família toda. Mas falando um pouquinho mais sério, o mangá e o anime de Death Note são feitos pra que uma criança de 10 anos consiga compreender tudo o que tá acontecendo. Death Note é uma história sobre moralidade, se os atos do Kira são moralmente certos ou errados. E a narrativa visual, especialmente no anime, está te dizendo o tempo todo: não, não são. Olha o Kira sendo colorido com vermelho enquanto o Eren é colorido com azul. Pô, Daniel, tá de sacanagem, irmão? Pô, aí tu tá falando que a criança de 12 anos vai olhar pro anime e vai achar: caralho, hein, o Kira tá de vermelho, o L de azul, quer dizer então que o Kira é vilão, o L é o herói. Aí calma também, né, pô? Aí tu, pô, caralho, vamos com calma, né? Assim, eu entendi o ponto dele, mas assim, não tem lógica. Ele tá botando como se uma criança, um pré-adolescente, fosse conseguir pensar em questão semiótica e tudo mais. Quem que você acha que é o bem e quem que você acha que é o mal nisso daqui? E além disso, grande parte das mortes são ataques cardíacos. Brutal. E não é como se shonen também não fosse brutal pra cacete volta e meia, mas nem volta e meia o tempo todo. Mangá shonen é um bagulho pesado. É que Bleach é bem A maduro. classificação indicativa é algo relativo e mutável, e nós olhamos para a classificação indicativa de obras japonesas com um olhar ocidental, ou no caso um olhar ocidental atual. Saindo de animes para um segundo e indo para filmes americanos, antigamente nós não tínhamos a classificação indicativa PG-13, PG-13 sendo a classificação indicativa mais comum hoje em dia. Você só pode ir ver esse filme sozinho se você tiver mais de que 13 anos. Geralmente não tem nada nesses filmes, absolutamente nada. Se pá, consegue colocar um único palavrão no filme inteiro. Antigamente essa classificação indicativa não existia. Nós tínhamos apenas PG e R. R sendo para adultos e PG sendo PG. Parental Guidance. Ah, uma criança não deveria ver isso sozinha. Não que significasse muita coisa. E aí o filme que acabou levando... Eu entendo uma criança não poder ver certos filmes sozinha. Porque às vezes com um parente do lado, alguém mais velho, a criança consegue entender o contexto de coisas que não entenderia. Quando eu era criança eu ia no cinema, eu perguntava pra minha mãe, tipo, as coisas que eu não entendia, tá ligado? E ela me explicava. Se eu for criança e ter uma interpretação errada do bagulho, eu posso fazer uma merda, né?
caralho. Sim, crianças, elas são suscetíveis a fazer merda, gente. Quando pra criação do PG-13 foi Indiana Jones e o Templo da Perdição. Se você não... Mas eu imagino que a questão de Death Note aqui no Brasil ter uma classificação mais 18, mais 16, é porque tem suicídio em Death Note. E suicídio eu acho que por lei não pode ser explicitamente comercializado. Por isso que tu não vê notícia sobre essas paradas. Não pode, não pode, tá ligado? Só não pode. Então eu imagino que possa ser por causa disso. Um dos motivos, né? nunca viu esse filme, você deve estar confuso. Ué, porque a resposta é um cara arranca o coração de outro no filme. Além de algumas outras cenas talvez um pouco perturbadoras pra criança. Quando eu era pequenininho, eu gostava muito desse filme, mas meu pai sempre tapava meu olho para as cenas mais pesadas. Talvez não seja uma boa ideia uma criança ver esse filme. É uma coisa com Gremlins, outro filme que acabou levando pra criação do PG-13. Essa classificação indicativa na época foi criado como tá bom, isso aqui é um PG, isso aqui basicamente criança não deveria ver, mas pode ver com os pais. Só que esse aqui é um pouquinho mais pesado que o outro PG. Aqui temos liberdade pra colocar algumas coisas um pouco mais perturbadoras. E hoje em dia esse termo não significa nada. De novo, não tem nada em PG-13 hoje em dia. Nos anos 80 tinha. Até PG normal tinha coisa bem perturbadora. E então voltamos. Pô, mas aí ele quer pegar um parâmetro dos anos 80 pra comparar com agora, sendo que claramente a sociedade ela mudou dos anos 80 pra, sei lá, os anos 2020 que a gente tá vivendo agora. Eu acho que essa comparação é muito justa, sei lá. Pra mangá. E podemos ver que obras japonesas são mais confortáveis. Cara, anos 80 os caras faziam piada explícita, sei lá, ofendendo 72 minorias diferentes, tá ligado? E isso era normal. Hoje em dia não é, tá ligado? Tem coisas que mudam, porra. Eu acho que comparar uma década antiga com uma década atual é uma coisa, tipo, que não tem lógica. Talvez em botar algumas coisas mais pesadas hoje em dia. E ainda assim é bem mais leve do que era, por exemplo, nos anos 80. Essa década foi meio amaldiçoada, aparentemente. Não só Devilman foi publicado na Shonen Jump, com praticamente todas as coisas terríveis que você viu em Devilman Crybaby, como até Dragon Ball tinha nudez explícita nos seus primeiros capítulos. Classificação indicativa é uma coisa mutável e que não afeta diretamente a qualidade da obra. Um seinen não é melhor que um shonen porque é vendido pra adulto, tem nada a ver. E um seinen não é um seinen só porque tem violência, ou sei lá. Eu falei mais cedo da ideia de que eu acho que Shingeki deveria estar em uma revista seinen, e isso é por causa de seus temas e coisas que acontecem após a reviravolta próxima de seu final. Se comparado com outros mangás lançados em revistas shonen, talvez seja um pouco pesado e um pouco complexo demais. Talvez seja melhor consumir Attack on Titan já tendo um pensamento ênfase em talvez, é mais porque a reação das pessoas um pouco mais jovens ao novo Eren me fez ficar meio, tá, você não deveria estar vendo isso. Eu concordo, não deveria mesmo. crítico, bem formado e bem definido. Por exemplo, pulando para outro mangá, que eu tô fazendo muito isso. Eu li Berserk pela primeira vez quando eu era adolescente. Eu não deveria ter feito isso. Não exatamente por causa da violência, claro, ela é bem mais explícita que qualquer outra coisa que eu tinha consumido na época, mas porque eu não peguei nada da história. Pra mim, Berserk era sobre um cara que tava muito irritado e matava demônios. Eu concordo. Os principais mangás seinen que eu li foi durante a adolescência, tipo 14, 15, 16 anos. E eu admito, eu não entendi porra nenhuma, pô. Eu achava maneiro, eu entendi alguns temas, mas no geral, eu provavelmente não absorvi nada do que eu deveria ter absorvido, tá ligado? E hoje em dia eu prefiro ler esse shounen. Hoje em dia, que eu já tô 23 anos, tá ligado? Que eu poderia estar entendendo os temas, eu tô lendo shounen, pô. Eu inverti a parada, tá ligado? Eu sou maluco. Tô ouvindo ele matando demônios. Legal, pô. Sendo que é uma história muito mais complexa que isso e uma história muito mais filosófica, de forma que eu não acho que uma criança vai conseguir pegar tudo que deveria pegar dessa história. Mas eu não vou muito defender esse negócio de aqui, porque, por exemplo, meu mangá favorito, A Menina do Outro Lado, é um shonen. Ele foi vendido numa revista shonen. E o ponto da narrativa é uma coisa bem filosófica e que precisa de bastante pensamento crítico pra realmente entender o que essa porra tá falando. Eu acho mais fácil de se apegar e se conectar com a história se você for um adulto. Mas de qualquer maneira, foi lançado numa revista shonen, então foi lançado numa revista shonen. Decidiram que uma criança de 12 anos pode ler, então uma criança de 12 anos pode ler. É isso. E obviamente esse mangá não está no mesmo gênero que Dragon Ball. Não preciso nem mostrar mais tanto do mangá pra vocês concluírem isso, né, cacete? O que eu quero dizer com esse vídeo em geral é mangás têm gênero. E esses gêneros não são o público-alvo dele. Decidir que tudo que sai numa revista shonen é a mesma coisa confunde novas pessoas começando a consumir mangá e também é muito redutivo com a obra em si. E decidir que algum mangá é diferente dos outros mangás shonens porque ele é um pouco mais dark, lida com assuntos um pouco mais pesados, ou tem bastante gore, é não prestar muita atenção no fato de que isso é normal. Então Chainsaw Man não é nada mais, nada menos do que um mangá que saiu na Shonen Jump. A qualidade dele não é relevante pra esse vídeo, mas ele não é uma puta revolução do gênero shonen. Não, ele é um mangá que saiu numa revista shonen. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se, aos meus... Então, sobre esse tema aí, eu concordo com ele que essa classificação de idade é algo completamente mutável. E eu acho que essa classificação de idade, obviamente, ela se baseia principalmente na ética e moralidade da sociedade. Óbvio, se nos anos 80, por exemplo, era comum filmes com piadas preconceituosas, sexo explícito, nudez explícita, violência explícita e criança poderia ver,
E hoje em dia não é? É porque, obviamente, essas questões foram se baseando na questão moral daquela sociedade, como ela evoluiu e tudo mais. Só que eu acho que, de fato, tem mangás shonen que deveriam estar numa revista seinen. E eu não tô considerando aqui seinen, shonen como gênero, que nem o Piscine faz. Porque, de fato, cada mangá tem gênero. É como se fosse um livro, né? É uma mídia. Então, o shonen não é gênero, né? E ele tá correto nesse vídeo, é um vídeo bem legal, inclusive. Tem mais paradas aqui que eu não concordei tanto, mas acho que eu deixei claro. Mas o vídeo é legal. O vídeo é legal, acho que ajuda a entender bastante algumas coisas. Eu acho que ele podia ter aprofundado mais, por exemplo, essa questão do gênero. Porque ele, por exemplo, fala: ah, porque Dragon Ball e tal mangá não tem o mesmo gênero. E ele poderia simplificar. Ó, Dragon Ball tem tais gêneros, esse mangá aqui tem tais gêneros, e eles fazem isso de maneira diferente. Mas assim, como uma introdução ao tema, eu acho que ficou bacaninha. Bacaninha, né? Ficou legal, ficou legal.